a mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Olha, se tem um povo que fala sobre isso muito, é o povo evangélico. A gente fala muito, você não fala? Você tem que ser próspero, você tem que lutar, você tem que e abandonar a preguiça. Que nem ontem, né? A gente falou sobre o quê? Não desista, insista. Né? A mentalidade de abundância. Vamos falar da visão judaico-cristã. Alguém conhece algum judeu aqui pobre? Alguém conhece algum judeu pobre? O que você acha? Por quê? Porque o judeu ele tem um cérebro melhor do que o nosso? Hã? Por que judeu não tem judeu pobre? Porque ele tem uma mentalidade judaica. Não é cristã, mas é judaica. E a mentalidade do judeu é uma mentalidade de prosperidade. É uma mentalidade de investimento. Uma mentalidade de... Como chama? Hein, Roberuto? Empreendedorismo. O Roberuto não está aí, né? Está estudando. Empreendedorismo. Então, vamos lá. Mentalidade da abundância. Próximo. Mentalidade da abundância. Travou? A cultura judaico-cristã, esses são os 3 pilares da cultura econômica judaico-cristã, que é a cultura como principal, a competência, que tem os 3, é o tripé da competência. Então eles acreditam na Fala para o teu irmão assim, eu acredito na competência. E qual o problema? A competência ela tem 3 pilares, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. No conhecimento, a pessoa precisa buscar o saber, fazer cursos e receber treinamento teórico. Na habilidade, ela precisa saber fazer e ter treinamento prático. E a atitude, ter atitude, querer fazer, e depende de uma pessoa dizer, eu sou profissional. Essa questão da atitude, na igreja protestante, esses dias eu vi um filósofo ateu, presta atenção, irmãos, um filósofo ateu, chamado Luiz Felipe Pondé, que ele é um filósofo de direita. Ele diz o seguinte, ele diz que o povo não percebeu o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, protestantes. Está acontecendo, ele fala assim, vocês vão ver daqui a alguns anos, a maioria dos protestantes serem donos de todas as empresas da nação. Por quê? Porque eles têm uma mentalidade diferente, eles têm uma mentalidade da Europa cristã. Genebra, aquela parte Alemanha, Suíça, o que tornou esses países poderosíssimos. Finlândia, países que já resolveram os problemas sociais, porque eles têm a raiz protestante. Você chega em Genebra, por exemplo, quarta-feira vai vir o pastor Abraão, eu vou até pedir para ele falar como que é Genebra. Você chega em Genebra, irmão, você não vai ver nada errado lá. Nada errado. Você entra num ônibus, presta atenção, você entra no ônibus, você não precisa dar bilhete nem nada. Porque eles acreditam que você já paga uma taxa normal para o governo. Normal, uma taxa de transporte. Se você chega para um guarda e fala assim, mas e se alguém quiser entrar sem estar em dia com seus pagamentos? Aí o guarda pergunta assim, mas por que alguém faria isso? Qualquer, né? Igualzinho. Você tem uma ideia, o camarada lá descobre uma mina de água mineral. Você sabe o que ele faz? Ele pega, faz que nem o cara da água poá, né? Fecha e não deixa. Não, ele faz o seguinte, ele mesmo começa a investir em encanamento para distribuir para a cidade inteira. E ele mesmo vai pedir para o poder público fazer uma fonte de água para poder... Porque não é uma mentalidade não de exploração, é uma mentalidade diferente. É uma atitude. Então, atitude, querer fazer
e ser uma pessoa profissional. Se você é uma pessoa que usa esses 3 pilares, parabéns, você será um bom profissional. Então a mentalidade da abundância, ela diz o seguinte: Deus tem muito para nós e os recursos de Deus são inesgotáveis. Amém? Confia o quê? Na meritocracia financeira. Quem conhece a parábola dos talentos? O Senhor deixou tantos talentos para um, tantos talentos para outro, tantos talentos para outro. 2 multiplicaram e 1 enterrou. Aquele que multiplicou foi elogiado. E aquele que não multiplicou, que enterrou, foi lançado nas trevas exteriores. Essas trevas exteriores daquele que retém, daquele que não investe. Então, o que é meritocracia? Meritocracia é o seguinte: você trabalhou bastante, você trabalhou com competência, você merece ganhar bem. Você trabalhou mal, você trabalhou sem competência, você não se importou, você merece ganhar menos. Você não quis trabalhar, merece ganhar. A Bíblia diz: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Essa é a filosofia da Bíblia judaico-cristã. Então quer dizer que eu luto, você não luta, eu recebo e nós ganhamos, e é dividido aquilo que eu consegui com você? Aí alguns falam assim: onde já se viu o amor cristão tem que dividir? Deixa eu falar uma coisa. Essa ideologia marxista, ela sempre prospera, presta atenção, ela sempre prospera, a ideologia marxista, ela cresce, ela ganha vulto sempre em países que estão bem financeiramente. Olha que interessante, olha que interessante. Na Europa, existem alguns países que ficam revezando entre marxismo e neoliberalismo, que é a direita. O que acontece? Quando o neoliberalismo toma o poder, ele luta pelo quê? Pela produção. Pela produção. E aí, com a luta pela produção, com o desenvolvimento da produção, o país fica rico. E aí as pessoas começam a ter boa qualidade de vida, começam a ter trabalhar menos, passear mais, e começa a vida a ficar um pouco meio chata. Pastor, é verdade, isso aí é? Não, começa a ficar, não tem mais objetivo. E aí começam a surgir os teóricos, falam assim: e esse povo que não tem nada? E vamos agora ver esse povo que não tem nada, os probe. E aí começa agora, vamos dividir. E aí sobe no poder os partidos que dividem a riqueza. Presta atenção, qual o grande erro? Presta atenção, queridos, isso aqui é essencial. Qual é o grande erro da mentalidade, depois nós vamos ver o marxismo, mas qual o grande erro, antes que eu esqueça, da mentalidade marxista? A mentalidade marxista, ela acredita que a riqueza mundial é algo estático. É uma riqueza que já existe. E é uma riqueza que já existe e ela está na mão de poucos. Então tem 11% da população que detém toda essa riqueza e 90% da população não usufrui de toda essa riqueza. Então, qual é o Estado vir e dividir para todo mundo igualmente? Parece muito legal, parece uma ideia boa. Só que, olha qual o problema. Qual o problema dessa visão? O problema é que riqueza não é uma coisa estática. Riqueza tem que ser produzida. Pastor, mas e o ouro, por exemplo, já está lá, já é nosso. Não, o ouro precisa ser tirado. Aí o trigo tem que ser plantado. Aí, e o parafuso tem que ser feito. Então você pega toda a riqueza que já existe, que todo mundo fez, que os outros fizeram, vamos dividir a riqueza que os outros fizeram. Você entende? Essa é a visão. Logicamente que existe um capitalismo que é selvagem, que ele precisa ser combatido, também por nós cristãos, que temos sede e fome de justiça, mas
Não isso. Uma pessoa ela tem que merecer, presta atenção, irmãos. Riqueza, fala para o termo assim, direitos não são dados. Direitos têm que ser conquistados. Agora, como que se conquista direito? Vamos para frente, não sei o que lá, e quebrar tudo e tomar. Não, não. Como se conquista direito? Tendo coisas para a gente ter direito. Lutando para ter que haja produção, e aí vamos agora conversar sobre os direitos. Olha, irmãos, o que aconteceu? Quem é um pouco mais velho como eu, viu o movimento sindicalista de São Bernardo, e vai saber o que eu estou falando. O que aconteceu? O Brasil começou a se desenvolver na época do militarismo, né, que eles deram incentivo. Hoje não é mais legal aquilo que eles fizeram, mas investiu em muitas coisas e começou a crescer. Muitas multinacionais vieram para o Brasil. O que aconteceu? Essas multinacionais começaram a produzir bastante e começaram a ter muito lucro. Só que os americanos, mano, lá começaram a manter o peãozada ganhando mixaria. Só que a peãozada fala assim, opa, estamos trabalhando muito, estamos ganhando muito dinheiro, estamos vivendo na miséria, a gente não está conseguindo comprar uma casinha, está tendo... Qual é que é? Ô patrão, aumenta aí o nosso salário. Eles estavam certo ou errado, irmão? Certo. E começou o movimento sindical de São Bernardo, que depois se espalhou. O grande movimento sindical mesmo legítimo no Brasil foi o movimento metalúrgico de São Paulo, de São Bernardo, depois se espalhou pelo Brasil. O que aconteceu? Os ideológicos, os idealistas de esquerda falaram, aí está um esquema que a gente pode entrar. Tem um monte de gente fazendo reivindicação, nós, com nossa dialética, a gente sabe ensinar as coisas, a gente sabe falar, nós vamos entrar agora e nós vamos cooptar esse movimento legítimo. Eles tentaram fazer isso no movimento Vem Pra Rua, quem lembra disso aí? Olá! O movimento Vem Pra Rua surgiu assim, uma coisa espontânea, todo mundo pra rua, pelo Brasil e tal. E aí os caras começaram a tentar invadir, entrar. Não, nós estamos com você, e não sei o que lá. E o povo que para os momentos expulsavam eles, era PSDB, era PT, era PMDB, era, seja lá quem for, eles expulsavam. Nós somos apartidários, nós estamos lutando por uma causa, para que o Brasil seja consertado. Então eles, agora não funciona porque agora tem internet. Então, na época, não, eles falaram assim, não, nós estamos com vocês, os metalúrgicos, nós estamos com vocês. E começaram a ensinar os metalúrgicos a serem, não só sindicalistas, nem lutar pelos seus direitos, começou a ensinar eles a serem comunistas. E lutar pelo partido. Eles fizeram um partido. E nós, aqui do ABC, irmãos... Fomos para frente das fábricas e xingávamos os patrões e amaldiçoávamos as empresas, porque no marxismo, e aí nós vamos ver agora a próxima mentalidade marxista, o socialismo, o marxismo, ele preconiza o seguinte, que o grande inimigo do povo é o patrão. Hein, Rose? Você tinha raiva do patrão, não tinha? Eu também tinha. E nem patrão não tinha. Patrão era minha mãe, eu trabalhava para minha mãe tinha um açougue, tinha um supermercado. E eu olhava, você é opressora, não sei o que lá. Ainda mais filho, né, que não ganha salário de nada. Já vou processar. Brasileiro é assim, o cara entra já pensando na hora de de processar o patrão. Que patrão, esse patrão, isso aqui, patrão. Vamos lá. Pôr no pau, né? Perdão, irmãos, perdão. Volta um pouco, volta. Na mentalidade da abundância, que eu esqueci de falar algumas coisas aqui. Os aspectos fundamentais: responsabilidade financeira, administrativa, identidade vocacional, criatividade, inovação e diligência. Coisas que estão muito presentes na cultura judaico-cristã. Agora pode ir para a próxima. Mentalidade da escassez. No comunismo, querido, o governo controla o resultado do teu trabalho. Então o governo diz assim, salário mínimo,
tem que ser salário tal, mínimo tem que ser tal. Quem acha legal o salário mínimo aqui? Quem gosta do salário mínimo aqui? Jamais, né? Então, isso é uma ideia marxista, de o governo determinar o quanto que a pessoa vai ganhar. Mas quem tem que determinar é o cara que está vendendo o trabalho dele. Porque, fala para o irmão assim, trabalho é mercadoria. E você vende pelo preço que você acha bom. Agora, o problema é que na hora de você vender, o cara fala que não está bom o preço, você vai ter que negociar como qualquer comerciante faz. Mas não, com o governo não. Nós vamos controlar. Controlar o meio de produção, controlar... Tanto é que nos países da América do Sul, todos os países que entraram governos comunistas, eles começaram a fazer o quê? Tomar as empresas, para nacionalizar as empresas. Aconteceu isso na onde? Venezuela. Começaram a nacionalizar. As empresas se tornaram do governo. Tirou da iniciativa privada. E o governo, irmãos, o governo não tem vocação para empresário. O governo tem vocação para governar, não para produzir. O governo não foi feito para produzir, o governo foi feito para governar. Para organizar a sociedade para que não haja caos. Quando o governo começa agora a tomar as empresas, e agora a tal é nossa, vai acontecer o quê? Corrupção. Então, assim, um camarada é peão. Presta atenção, o cara é peão. Aí ele luta para agora tomar aquela empresa para o governo. Ele vai fazer parte de uma linha do governo, de política, para poder tomar. Na hora que ele tomar aquilo, ele vai querer viver que nem o cara vivia, que nem o patrão vivia. Então, aquele dinheiro não vai mudar, irmão, de mão. Estava antes na mão do empresário, agora vai ficar na mão do político. Política não tem que ter empresa. Presta atenção. Política não tem que ter empresa. Então, se tem algum irmão aqui que tem aspirações políticas, então, se você é um cara que gosta muito de dinheiro, não seja político. Como alguns que têm a fim de ser pastor, não seja político. Não seja pastor. Seja um empresário, que aí você vai lutar, você vai ter criatividade, você vai ganhar, perder, vai correr risco, e aí você prospera. Agora, governo vai querer ser rico? Não, irmão, o governo é para ajudar as pessoas a se organizarem. É uma pessoa delegada pelo povo para organizar a vida deles, para organizar aquilo que é comum, aquilo como um síndico de prédio. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, na mentalidade da escassez, o governo controla o resultado do seu trabalho. A cultura do desincentivo, nada mais injusto do que tratar as pessoas diferentes de maneira igual. O seu nível financeiro não vem pelo seu empenho, mas pelo governo. Então, o governo determina o que você vai ganhar, não o que você lutou. Vale a pena depender do governo. Como levar vantagem em um sistema assim? Ganhe sem trabalhar, sem se esforçar. Então, irmãos, é a premiação da preguiça. É o que o Winston Churchill diz. O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. Porque como vai dividindo, e não vai sendo produzido nada. Alguém está entendendo aqui? Que é o que está acontecendo na Venezuela, queridos, que acontece em Cuba, na Venezuela. Tinha muitas empresas lá, era um dos países mais lindos que tinha na América do Sul. Quando esses governos entraram, eles entraram com essa proposta de dividir, porque lá é um país que produz petróleo. E aí eles começaram a estatizar. Estatizou, para de produzir. Ou há um desenvolvimento da corrupção. Para de produzir, não tem coisa para comprar. As pessoas têm dinheiro, mas não tem coisa para comprar. E aí vem o quê? Desabastecimento, enfermidades, não tem remédio, não tem comida, papel higiênico, não tem nada. Irmãos, eu queria fazer um pedido para os irmãos.
por favor, não façam piadas com Venezuela. Você não está lá, você não está vendo o que está acontecendo lá. Você não tem uma mãe lá, uma irmã lá. Não faça piadinhas. Ah, vai Venezuela, vai Venezuela. Vai. Não fala isso, querido. Não brinca com Venezuela. Ore pela Venezuela. Se você puder ajudar alguém da Venezuela, ajude. Mas não faça piada com desgraça. Não faça piada com África. Não faça piada com Coreia do Norte. Que à noite todas as luzes são desligadas porque não tem energia. Não faça piada com quem está na miséria. E esse é o estado, eles estão sem comida. Um país lindo, mas por quê? Porque um sistema de governo, e o que ele fez? Os governos totalitários lá, que são todos amigos, né, de uma coisa chamada Foro de São Paulo, hoje estão unidos para promover essa ideologia na América do Sul.